Ser medíocre é estar na média, né? Ser medíocre é estar na média, não é um xingamento, seu medíocre. Às vezes você vê as pessoas xingando, né, nas legendas dos filmes estrangeiros, seu medíocre, você é um verme medíocre. Mas mediocridade é você estar na média. E o design de experiência do usuário certamente é uma profissão que vai te tirar da média. É uma profissão que vai te levar para um outro nível. Então ela é uma profissão muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Para ilustrar um pouquinho do que a gente está vivendo, eu quero que você entenda uma coisa. Eu lembro que quando eu estava casando e eu estava olhando apartamentos para comprar, eu estava super preocupado, porque estava muito caro. Isso era 2010 e os apartamentos estavam muito caros. E a região que eu queria comprar aqui em Brasília, ela estava especialmente cara, mas eu ficava olhando para 5 anos atrás e, cara, 5 anos atrás era muito barato. Se eu podia comprar alguma coisa, por exemplo, de 200 mil reais, 5, 6 anos atrás eu podia comprar por 50. Na verdade, foi mais ou menos assim que eu comprei o meu apartamento, né? Financiado lá em 30 vezes lá na Caixa Econômica. Foi mais ou menos assim. Tava lá na escritura que o apartamento foi comprado pela primeira vez por 50 mil reais e tava lá eu pagando mais de duzentão no apartamento, por causa de 6 anos. E eu me sentia como se eu estivesse chegando na hora errada. Eu ficava pensando, caramba, e se eu tivesse, cara, comprado esse apartamento 5 anos atrás, como ia ser mais barato? Mas aí eu me esquecia de algumas coisas. Eu me esquecia que naquela época a cidade ela estava toda cheia de terra, ainda não tinha saneamento básico direito, ainda, cara, chovia e inundava tudo. Eu lembro de ver os noticiários, chovia e inundava tudo lá no lugar. Mas hoje tá tudo assim, tudo perfeito, cheio de prédios, cidade cheia de prédios, tudo urbanizado, tudo bonitinho. Mas quando era barato, a parada era todas elas. Eu olhava assim e falava, não, eu jamais compraria um apartamento aí. Eu jamais compraria um apartamento aí. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o que a gente tá vivendo agora é algo muito parecido com isso. Muito parecido. O mundo tá em crise. Tá uma situação muito difícil em diversas áreas. O mundo tá mudando. E esse é o momento que você pode aproveitar para você dar um grande salto na sua carreira. Porque tá tendo muita oportunidade, se você souber olhar no lugar certo. Então, o pior momento que eu acredito para você entrar em design de experiência do usuário é quando essa área estiver saturada. Para mim esse vai ser o pior momento, apesar de eu achar que vai demorar a saturar essa área. Mas agora é um momento que a área não está saturada, a área está só começando, poucas pessoas conhecem essa profissão do Brasil, de verdade. Eu desafio você amanhã sair na rua, conversar com 20 pessoas e ver quantas delas conhecem o que é UX Design. Quantas delas conhecem o que é design de experiência do usuário? Desafio. Se não vai ser assim, pelo menos 18 das 20 nunca ouviram falar nessa parada, vai achar que você tá xingando ela. Então, tá num momento muito legal. E não é uma área nova não, tá? Parece ser nova. Ela tá em alta, tá numa alta gigantesca, mas não é uma profissão nova. Eu comecei a atuar, assim, como designer de experiência do usuário mais ou menos em 2013. Já tem 7 anos. E essa área já existia, ela, pelo menos de 2010 tem vários artigos super legais. Eu já trabalhava com mercado digital tem 20 anos. Mas assim, para eu falar, cara, eu comecei a estudar usuários mesmo, foi em 2013. Então já tem 7 anos e ainda assim, talvez você nunca tenha ouvido falar nessa profissão. Talvez você ainda não tenha estudado essa profissão. O legal é que, olha só, em 2015 mais ou menos, quando eu vi que essa parada era massa, eu criei um curso presencial em Brasília. Em 2015, tá? Eu criei um curso presencial em Brasília e quem fazia esse curso ficava assim, caramba, como eu nunca pensei nisso? Eu já fazia o X, mas eu não sabia que era o X. E esse é um dos maiores erros que você pode cometer, tá? Por mais que pareça que você sempre gostou de o X, por mais que pareça que você sempre fez o X, não é bem assim, porque você só pensar no usuário é diferente de você pesquisar com usuários de fato. Mas em 2015, quando eu criei esse curso, cara, era muito legal, porque eu ensinava uma parada que estava super funcionando no meu emprego, depois que eu comecei a aplicar isso, foram 5 anos seguidos, 5 promoções seguidas. Empresas começando a me chamar para ser sócio e nunca tive tanto projeto. Antes eu pegava projetinho de 5 mil reais, eu passei a pegar projetos de 80 mil reais. Então, mudou completamente, assim, tudo na minha carreira, tudo. E eu resolvi compartilhar isso mais ou menos em 2015, tá? Em 2017, eu resolvi gravar um curso, e olha a loucura, esse era um curso que era 800 reais, presencial, eu resolvi gravar ele e colocar na Udemy por 20 reais. Em 2017. Foi o primeiro curso em português que teve lá na Udemy, e hoje tem mais de 50 mil alunos. Porque não tem tanto conhecimento disponível assim em design de experiência do usuário no mercado. Então eu tô te falando isso para você entender que essa é uma área que está começando, tá? De 2017 para cá, muita coisa está mudando. A gente tem diversas profissões
E o que aconteceu com a pandemia é que ficou muito difícil fazer o que a gente sempre fazia. Ficou muito difícil. Então, por exemplo, mercado de academia, educação física. Pensa só, não dá mais para você ficar indo na academia e fazendo tudo da forma como você sempre fez. Agora está começando a retomar, vai vir vacina aí, que bom que tá vindo, que as coisas vão começar a retomar. Mas a gente passou por um momento aí, cara, que tava todo mundo recalibrando o negócio nas academias. Comecei a ver negócio para alugar equipamento para galera malhar em casa. Comecei a ver um monte de gente treinando pela internet, um monte de live de gente se exercitando e você podia fazer a sua academia em casa, né? Podia fazer o seu exercício em casa. Na medicina mudou bastante também, o que tinha uma lei que estava para ser aprovada de telemedicina, né? Que estava aprova, não aprova e o conselho segurando. Aí de repente abriram várias oportunidades para fazer consultas online. Poxa, eu fui atualizar minha carteira de motorista que tinha vencido. E, cara, foi tipo, super muito rápido, tudo pela internet. Eu fui lá, marquei as coisinhas lá, tudo na internet e pum. Eu tive que ir na clínica para fazer o exame de vista e essas coisas aí, mas não teve psicotécnico, não. Foi só exame de vista, algumas outras coisas lá. Apertar aquela coisinha para ver se a mão ainda fecha, segura o volante direito. Mas foi bem diferente o processo, foi bem menos burocrático. Então o mundo está se reinventando, galera. O mundo está se reinventando. E você acha que é fácil reinventar o mundo? Readaptar às novas necessidades? Não é fácil. Exige muito trabalho. Então por isso que você vê a análise de dados crescendo. As empresas precisam tomar decisões com base em informações sólidas. Você vê sistema de informação crescendo, desenvolvimento crescendo e cada vez mais sendo exigido de desenvolvedores que entendam de experiência do usuário também, que também entendam de design, que também entendam sobre como não somente criar produtos que funcionam, porque o programador, o trabalho natural dele, né, é codificar, sem bug, coisa que funciona. Mas adianta funcionar e não ser útil? Adianta funcionar e não ser fácil de usar? Então, cada vez mais sendo cobrado usabilidade, facilidade de uso, né? Então, os programadores estão tendo que se reinventar também. A galera que trabalha com análise de dados tendo que se reinventar. Os designers tendo que se reinventar, porque não adianta mais só fazer a telinha bonita. A telinha tem que resolver problema. Aliás, é mais importante resolver o problema do que ser bonito. O bonito ajuda você a resolver o problema. Um botão bem construído, com a cor certa, do tamanho certo, ajuda a pessoa a tomar a decisão e navegar melhor na tela. Não precisa ser aquele negócio que antes tinha os sites em flash, né? As coisas tudo voando, pulando na tela lá, aquela coisa parecia um show. O site parecia um show, mas às vezes era difícil de usar, não funcionava no celular, não era rápido para carregar. As coisas têm que ser simples, tem que ajudar as pessoas a se moverem na velocidade que o mundo exige isso delas, né? Então eu tô falando isso tudo para você porque enquanto alguns mercados estão saturados, está passando uma oportunidade na frente de vocês, que talvez muitos não estejam enxergando, que é a oportunidade de aprender a resolver problema. Resolver problema com foco no cliente das empresas. Não é resolver problema com foco em quem te contrata. É uma dinâmica que tantas empresas estão precisando quanto você está precisando. Você está precisando de um emprego, não está? Talvez você esteja desempregado, talvez você ainda não esteja ganhando uma média de R$6.000 por mês. Se você quer crescer na carreira, tem oportunidade. E as empresas estão doidas para te contratar. E tá faltando gente qualificada. É você contra você, não é esse lance de pirâmide aqui não. Tá? É você se tornando melhor a cada dia. Por isso que eu falo, cara, o pior momento para você entrar em design de experiência do usuário é quando tá tudo funcionando bem. Quando você tá fora da crise. Tá? O pior momento para você entrar numa profissão de inovação é quando tá tudo bem inovado. É quando não tem onde inovar. Mas agora é o momento que o mercado mais precisa de inovação. Então esse se torna o melhor momento para você se tornar um profissional qualificado nessa área.